Bom, então, a gente vai iniciar nossa aula de hoje falando dos ensaios da metodologia MCT, o que é a metodologia MCT, tá? Alguns princípios, quais são os principais ensaios, como caracterizar solos, o que são solos tropicais. Antes, a gente vai fazer uma pequena introdução até chegar nos ensaios da metodologia MCT. Normalmente, essa etapa é uma etapa que a gente gasta em torno de 4 aulas, são 2 aulas teóricas, que a gente vai ter essa semana e a próxima, e são mais 2 aulas de ensaios, que vocês devem ter ali a posteriori, quando tudo se normalizar. Bom, então, o que acontece, né? A gente vai falar dos ensaios da metodologia MCT, vocês estão vendo aí um perfil das camadas do pavimento, e estão vendo, então, as chamadas subcamadas, a base, subbase e o reforço do subleito. Tradicionalmente, essas camadas, né, elas são construídas através de uma estabilização granulométrica, uma estabilização química, e vocês vão ver que, para elas serem construídas à luz do convencional, existem uma série de pré-requisitos, né? O Tiago até colocou lá no vídeo dele, tem que ter um controle da expansão para cada uma dessas camadas, tem que ter um controle do valor do CBR, e aí tem uma situação que não está prevista pelas normas convencionais, que é a possibilidade do uso de solos tropicais nessas subcamadas. Quando a gente vai analisar a metodologia convencional, eu estou chamando de metodologia convencional, mais uma vez, tudo que a gente utiliza tradicionalmente de material para compor essas camadas. Vocês vão ver que a maioria das especificações, né, de misturas estabilizadas granulometricamente, misturas de solo brita, brita graduada, enfim, as diversas soluções que a gente pode estar usando para a camada de base, por exemplo, vai haver uma limitação granulométrica, principalmente com relação à quantidade de finos. Quando vocês forem analisar essas faixas granulométricas, vocês vão ver que mesmo as faixas mais finas, elas vão impedir o uso de materiais mais finos para compor essas camadas. Por quê? Tá? Mais uma vez, há uma limitação, porque tradicionalmente se entende que o fino, ele pode ser prejudicial às camadas do pavimento. O que vocês observam quando a gente fala de alguns ensaios, por exemplo, como é limite de liquidez e limite de plasticidade? Há um valor máximo a ser admitido, o limite de liquidez máximo tem que ser de 25%. O índice de plasticidade, ele tem que ser no máximo de 6%. Ora, quanto mais fino for o material, a tendência é que esses valores dos limites, esses limites, né, limite de liquidez e plasticidade, eles sejam ultrapassados. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso, acerca de materiais, por exemplo, que podem ter uma quantidade de finos bem maior do que o requerido pelas normas convencionais, podem ter valores de GLLs altos, valores de índice de plasticidade altos, e podem ter possibilidade de serem usados em camadas granulares de pavimento. Toda vez que a gente trata, a gente generaliza, na verdade, situações, a gente acaba excluindo determinados materiais. Então, o que as normas convencionais, elas fazem? Elas excluem os materiais mais finos. E quando a gente passa a excluir materiais mais finos, a gente pode, por exemplo, estar provocando um aumento do custo rodoviário. Porque muitas vezes esse material mais fino, ele pode estar presente em jazidas próximas à minha obra rodoviária, e essas jazidas, que contêm esses materiais mais finos, não poderão ser utilizados em camadas mais nobres do pavimento, simplesmente porque as especificações não permitem. E aí a gente vai tratar de algumas exceções, então, na aula de hoje. Por exemplo, vocês estão vendo a fotozinha aqui do lado, é uma camada que está trincada, tá? E acreditem, tá? E essa é uma camada que trincou, mas é um material que foi utilizado aí, provavelmente, para a camada de base de pavimento. Então, essa fotografia, ela representa o estado, por exemplo, do uso de um solo tropical, provavelmente do tipo argiloso, em camada de base.
que apresentam um padrão de trincamento. Entretanto, o que se observou ao longo dos anos? Né? Essas trincas, elas não são refletidas para o revestimento. Obviamente, vai existir todo um processo construtivo também, que foi todo adaptado para a construção para a utilização desses materiais mais finos em camadas de pavimento. Mas o grande recado que eu queria deixar para vocês na aula de hoje é que, muitas vezes, a exceção pode funcionar. Ela pode funcionar desde que estudada adequadamente, desde que você tenha um conjunto de outros ensaios, que vai ser o caso específico da aula de hoje, que seja capaz de classificar esses materiais adequadamente, tá bom? Bom, eu coloquei uma série de vídeos, eu enviei para vocês hoje pelo Siga, tá? Eu não sei se deu tempo a assistir, porque são muitos, tá? Esses vídeos eu selecionei todos no YouTube. O primeiro vídeo, inclusive, foi o que eu comentei com vocês, tá? O professor Douglas Fadu Vilibó, né, juntamente com o professor, com outro professor da Escola Politécnica da USP, eles foram responsáveis pela criação dessa metodologia MCT. Né? Então, é a dupla Nogami e Vilibor. Né? Então, são os dois responsáveis. A metodologia MCT, ela é uma metodologia considerada essencialmente tupiniquim, ou seja, ela foi desenvolvida no Brasil para condições de solos brasileiros. Então, a gente precisa valorizar bastante essa técnica, vocês vão entender mais na frente, que isso permitiu a utilização de vários tipos de solos que seriam, à luz do convencional, subutilizados em obras de pavimentação. Então, é uma tecnologia, eu diria, né, acabou se transformando em uma tecnologia, porque além dos ensaios, tem toda a técnica construtiva, tem toda uma técnica de conservação de pavimentos, muito importante para a área rodoviária, tá? Então, essa primeira aula, ela é ministrada pelo próprio professor Billy Bohr, né, que foi um dos idealizadores dessa metodologia. Então, não deixem de assistir, tá? É um curso, na verdade, essa é uma primeira aula, mas existem várias aulas acerca dessa metodologia MCT. A gente trata uma parte do nosso curso de pavimentos alternativos dando maiores detalhes sobre a tecnologia MCT. O foco da nossa aula de hoje é mais introduzir o que são os solos tropicais e mostrar os ensaios da metodologia MCT. Né? Na próxima disciplina, a gente já vai tratar das aplicações, então, desses materiais para a construção de pavimentos. E aí eu coloquei também uma série de outros vídeos que são referentes, então, à execução desses ensaios. Então, tem o ensaio compactação mini-prócto, ensaio de mini MCV e perda de massa por imersão, que nós vamos tratar na aula de hoje. Tem o ensaio de mini CBR, o ensaio de imprimação betuminosa, que serão tratados em aulas, né, que se seguem. Então, eu recomendo fortemente que assistam esses vídeos, principalmente dos ensaios. O objetivo é fazer com que vocês entendam, né, pelo menos do ponto de vista, eu diria, visual, como é que esses ensaios vão acontecer. Mais uma vez, né, a gente pretende que vocês tenham acesso à execução de todos esses ensaios quando a gente tiver possibilidade de retomada das nossas aulas em laboratório. A gente está na aula 7, tá? É a nossa aula do dia 8 de julho, que ela é para ser teórica mesmo, ela está nesse setor considerado aqui verdinho, que era o setor teórico, que era, né, seriam aulas totalmente teóricas que nós teríamos, então, né, se tudo estivesse normal. Quer dizer, teria e estamos tendo. Bom, primeira pergunta. Logo nas primeiras aulas, nós tratamos da classificação da Astor, né? Por que a gente classifica solos? Tá? Por que a gente usa, por que existe, por exemplo, existe uma linha de pesquisa somente com classificação de solos? Acho que a USP tem essa linha, né? Existem várias pessoas só estudando formas de caracterizar materiais rapidamente, prever as propriedades desses materiais, no Brasil e fora também.
Então, no geral, por que a gente classifica solos? Primeiro, porque aqui a gente quer prever propriedades dos solos. Como eu comentei com vocês, qualquer estudo geotécnico, ele envolve a retirada de uma quantidade muito grande de amostras. Então, nem sempre a gente tem essa possibilidade de estar extraindo toneladas de materiais no campo, levando para o laboratório para fazer os ensaios. Então, muitas vezes, se a gente tiver um método mais rápido para fazer ensaios mais simples e prever se aquele material do tipo A ou do tipo B, ele pode ser utilizado, no caso, em pavimentação, seria muito bom, porque isso economizaria tempo e esforço amostral. Então, prever propriedades. No segundo objetivo, seria representar o universo das amostras em questão. E um terceiro objetivo seria facilitar a comunicação entre técnicos que conhecem a mesma classificação. Então, é muito comum na área rodoviária a gente se retratar a classificação da ASTO, ou HRB ou TRB. Quando os técnicos conversam entre si, por exemplo, e falam, a jazida que foi estudada, o material é do tipo A75. Então, os técnicos já têm em mente que um solo A75 é um solo argiloso, que provavelmente vai ter um limite de liquidez muito alto, um índice de plasticidade alto, que vai ter um CBR baixo, uma expansão alta. Então, essa comunicação, ela precisa ser facilitada através do uso das classificações de solos. As classificações geotécnicas de solos, eu diria que a gente tem três, tá? Tem outras classificações expeditas também, mas as três mais importantes, eu diria que seria a classificação unificada, a classificação da ASTO, ou chamada de HRB ou TRB, cuja essas duas classificações, tanto a classificação unificada quanto a classificação HRB, os ensaios necessários para que os materiais possam ser classificados por essas metodologias são ensaios de granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade, que são ensaios essencialmente simples, né, como vocês viram, foi exatamente o que vocês fizeram ali nas primeiras aulas. Fizeram ensaio de granulometria, muito simples, só por peneiramento, analisando 3 peneiras. Fizeram, então, esses ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade e rapidamente disseram se o material é bom ou não é bom, se tem uma previsão de comportamento bom ou ruim para a área de pavimentação. Aí tem uma terceira classificação, que é a classificação que a gente vai estudar hoje, tá? Que é a classificação chamada de MCT. M vem de miniatura, vocês vão ver que é miniatura porque os corpos de prova são menores, tá? Eles têm em torno de 50 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de altura. Compactado, porque todas as propriedades vão ser retiradas no estado compactado, se vocês observarem, é o estado real que a gente trabalha no campo. Quando a gente está construindo pavimentos, a gente quer saber a resposta do material compactado. Quando eu faço os ensaios de resistência à compressão simples, módulo de resiliência, deformação permanente ou CBR, essa propriedade ela é retirada no estado compactado. Então, isso é bem interessante, porque já mostra uma coisa que chama a atenção da classificação MCT. Ela é uma classificação totalmente voltada para a área rodoviária, tá? Vocês vão ver que, inclusive, na previsão de propriedades, cada classe, ela vai apresentar uma previsão para o uso de determinadas camadas dos pavimentos, tá? Então, voltando, M de miniatura, como eu comentei com vocês, C de compactado e T de tropical, porque ela destina-se a solos chamados do tipo tropical, que são solos que acontecem, eu diria, né, na maioria das regiões brasileiras, tá? Então, eu tenho ali, mais ou menos entre o trópico de Câncer e Capricórnio, a gente tem ali uma faixa tropical muito grande, tá? Onde você teria essas condições de clima mais quente, mais úmido, que são, eu diria, onde se localiza essa porção tropical dos, né, dos solos tropicais no geral. Claro que o solo que acontece no Brasil ele é diferente do solo que acontece na África, por exemplo. Então, a gente também, é importante a gente ressaltar isso. Para que eu consiga classificar os meus solos por essa metodologia chamada, então, de MCT, miniatura compactada tropical, eu preciso realizar 2 novos ensaios, que são os ensaios de mini MCV e perda de massa por imersão.
A gente vai retratar na aula de hoje. Bom, só fazendo aqui uma rápida revisão, né, da classificação unificada. A classificação unificada, ela é muito usada na área geotécnica, e se vocês perceberem, assim como a classificação da ASCO, que vocês já viram, para que eu classifique os meus materiais, vocês vão ver aqui nessa penúltima coluna, né, a última coluna, para que eu classifique o material, por exemplo, em pedregulho bem graduado, ou areia argilosa, ou argila muito plástica, eu vou precisar fazer ensaios de granulometria, tá? E eu vou precisar determinar valores de índice de plasticidade e limite de liquidez. Então, mais uma vez, eu vou fazer os mesmos ensaios que vocês fizeram, tá? Para classificar o solo pela classificação da ASHA. Faço, então, esse ensaio de granulometria, se eu tiver mais de 50% de solo retido na peneira número 200, eu vou classificar o meu material desde pedregulho até uma areia argilosa. Se esse material eu tiver mais de 50% passado na peneira 200, eu vou classificar desde as argilas pouco plásticas até os siltes orgânicos. E eu tenho aqui uma terceira categoria que eles colocam como solos altamente orgânicos. Essa classificação, vocês vão ver que ela não tem uma previsão de propriedades voltadas aí para a área rodoviária. Mais uma vez, né, para a classificação unificada, é muito importante que vocês construam esses dois gráficos. Esse gráfico, aliás, que é o gráfico que mostra a variação do índice de plasticidade com o limite de liquidez. E aí vocês vão encontrar aqui algumas linhas, né, a chamada linha B, que vai separar os solos de alta compressibilidade dos solos de baixa compressibilidade. Vocês vão encontrar aqui uma linha A, que vão separar os siltes das argilas, e vocês vão encontrar aqui uma chamada linha U, que é essa linha que está tracejada aqui na cor rosa. É uma linha, eu diria, do tipo experimental, que é uma linha que, normalmente, quando você plota os resultados de limite de liquidez, índice de plasticidade, se o resultado tiver ou em cima da linha, ou acima dessa linha, nessa região aqui onde não tem materiais, eu diria que provavelmente vocês podem ter cometido algum erro experimental. Mais uma vez, é uma linha empírica, tá? Então, é uma classificação, mais uma vez, totalmente voltada aí para materiais com aplicações geotécnicas e não com aplicações rodoviárias. Para usar a classificação unificada, vocês vão ver na tabelinha que eu vou precisar de um CU, que é o coeficiente de uniformidade ou não uniformidade, tem alguns autores que chamam o CU de coeficiente de não uniformidade, e vocês vão precisar do CC também, que é o coeficiente de curvatura. Então, para usar essa classificação, você vai na curva granulométrica, que é o que vocês estão vendo aqui. Para calcular o meu CU, eu vou ter que ter a relação entre o D60 e o D10. O D60 nada é mais do que o diâmetro correspondente a 60% do material que passa, está aqui na corzinha azulzinha, então eu tenho a curva granulométrica, eu vou verificar aqui nessa curva granulométrica 60%, tá? Eu vejo qual é a abscissa correspondente. Então, eu determino um diâmetro correspondente a 60% do material que passa e coloco aqui nesse meu numerador. O D10 vai ser o diâmetro correspondente, então, a 10% do material que passa. Mais uma vez, vou aqui, 10%, vou aqui na minha curvinha e acho a abscissa correspondente ao diâmetro, tá? A esse chamado D10. Com isso, eu calculo um CU, saio com o valor de CU, em seguida eu vou para o coeficiente de curvatura, onde eu tenho D30 elevado ao quadrado, D30, mais uma vez, é o diâmetro correspondente a 30% do material que passa, dividido aqui pelo D10 e multiplicado pelo D60. Então, você vai sair com o valor de CU e CC, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, vocês vão ver que, de acordo com esses valores de CU ou CC, você vai classificar a granulometria em granulometria do tipo uniforme ou não uniforme, e aí a classificação unificada, ela vai fazer referência, por exemplo, a esses coeficientes, por exemplo, aqui no caso do pedregulho bem graduado,
você precisa ter um CU maior ou igual a 4, e precisa ter um CC aí variando de 1 a 3, tá? Então, enfim, são valores que vocês vão calcular diretamente da curva granulométrica. Então, concluindo, né, mais uma vez, essa classificação, o que é que eu preciso? Eu preciso somente da minha granulometria e dos valores de limite de liquidez e limite de plasticidade para poder classificar o meu material. Quando eu classifico, mais uma vez, eu não tenho aplicabilidade para ele. Ah, onde é que eu vou usar uma areia argilosa? Não tem. Para a área rodoviária, você não tem uma tabela de propriedades. Claro que a gente sabe que um pedregulho, ele tem propriedades melhores do que uma argila. Então, em linhas gerais, do ponto de vista convencional, claro que quando a gente tem uma classificação do tipo dessa, se sai um pedregulho, se sai uma areia, a gente já tem uma noção, tá, de onde é que esse material pode ser aplicado, que a palavra é pode. A gente só vai saber quando, em que situação ele vai ser aplicado, quando a gente fizer um ensaio de resistência. A classificação da haste, eu já vou passar, né, para frente, porque a gente já tratou dela. Então, é uma classificação, mais uma vez, que vai dividir os materiais em materiais granulares, aqueles que apresentam 35% ou menos, passando na peneira número 200. Esses materiais granulares são divididos em A1, A3 e A2, aí o A2 se subdivide em A2,4, A2,5, A2,6, A2,7, e vocês vão ver que essa classificação, eu já tenho uma previsão aqui de comportamento como subleito, né, somente como subleito. Então, a tendência é que os materiais granulares apresentam um comportamento aqui de excelente a bom. Bom, a depender da granulometria, se eu tiver mais de 35% passando na peneira número 200, esses materiais são classificados em siltosos e argilosos. E aí essa classe é subdividida em A4, A5, A6, A7,5 e A7,6, onde a gente prevê um comportamento como subleito de regular mal, tá? Aí, o que acontece com alguns materiais? Então, vocês vão perceber, essa classificação, eu diria, realmente é a classificação mais utilizada para a área rodoviária. Eu apresentei a unificada, porque às vezes vocês vão encontrar alguns trabalhos que vão mostrar tanto os resultados da classificação unificada quanto da classificação HRB, ou ASTO, né? Mas eu diria que em 99%, talvez 100% dos casos, a gente utiliza, do ponto de vista convencional, a classificação, tá, da ASTO, que é essa classificação aí, mais uma vez, baseada em critérios granulométricos e nos valores de limite de liquidez e plasticidade. O que acontece, gente? Se vocês observarem, o que a classificação diz? Quanto mais fino é o material, pior vai ser a previsão de comportamento dele. Observe aqui, se eu tenho mais de 35% passando na peneira 200, o material ele já cai nessa classe de previsão de comportamento de regular mal. Então, a tendência é eu ter um material A75 e A76, é um material considerado altamente plástico, eu diria, vocês estão vendo que o limite de liquidez aqui no caso é no mínimo 41, o índice de plasticidade aqui no mínimo é de 11, para a classe dos materiais aqui do tipo A7. Então, digamos, um material que tem 100% passado na peneira 200, de cara, o que o técnico vai dizer? Ele vai dizer que é um material péssimo para a área de pavimentação, tá? Conforme a classificação da ASTO, está corretíssimo, tá? É uma hipótese que foi levantada e que é testada aqui na classificação da ASTO, e realmente o material, a previsão dele é de ter um comportamento aí muito ruim mesmo. Aí o que acontece? Essas classificações, tá? Essa classificação da ASTO, ela foi elaborada para países de clima temperado. O que acontece em países de clima temperado? Eles têm muito medo da quantidade de finos, porque normalmente se o material tem uma quantidade de finos muito alta, há uma tendência de expansão desse material. Aí, mais uma vez, por isso que se controla valores de limite de liquidez, índice de plasticidade, por isso que as faixas granulométricas, se vocês perceberem, têm uma limitação ali da quantidade de finos. Nesses países de clima temperado, é muito comum as 4 estações, elas serem muito bem definidas, né? Você tem a primavera, tem o inverno, tem o verão e tem o outono, tá? Então, é muito comum, por exemplo, né, durante o inverno, os solos congelarem,
E aí, a primavera, quando vai entrando, né, vai acontecendo o chamado degelo da primavera, então esses materiais, eles passam muito tempo em contato com a água. Aí, mais uma vez, só correlacionando ao ensaio CBR. Por isso que o ensaio é realizado, né, com 4 dias de imersão, que é um tempo aí considerado, tá, representativo desses materiais, então, oriundos de regiões de clima temperado. Bom, no Brasil, né, se a gente for ver, grande parte da nossa região, a gente não tem um inverno rigoroso, né? A gente não tem essas 4 estações. No caso do Nordeste, a gente tem praticamente a estação chuvosa e a estação, né, o verão. A gente tem o verão o ano inteiro e a outra estação seria quando chove. Então, a gente tem aí, durante o ano inteiro, tá, uma presença de temperaturas muito altas. E isso vocês vão ver que vai mudar o comportamento do solo. Tá? Uma coisa é eu ter um material que está sujeito a congelamento, a descongelamento, a calor, a temperaturas altas, a temperaturas baixas. Então, você tem um ciclo aí de umidade variando consideravelmente. Eu diria que na região, por exemplo, no Brasil, principalmente na região Nordeste, eu diria, no Centro-Oeste, a gente tem um clima, eu diria, mais homogêneo. Tá? Então, o que se verificou? Que essas classificações tradicionais, elas podem classificar solos de gêneses diferentes como sendo pertencentes à mesma classe. Então, eu posso ter um solo A e um solo B, que são completamente diferentes, e eles podem ser agrupados de uma mesma classe. Tá? Isso é ruim, por quê? Porque se o objetivo da classificação é prever propriedades de materiais, e eu tenho 2 materiais diferentes que são considerados de um mesmo time, de uma mesma turma, tá? Isso complica. Porque, mais uma vez, se tem origens diferentes, eles vão ter propriedades, certamente as propriedades vão ser um tanto quanto diferentes. Tem um outro problema que acontece em regiões de clima tropical, que é a questão da falta de repetibilidade dos ensaios e limitações quanto à correlação entre as propriedades índices. Quando eu falo de repetibilidade dos ensaios, isso significa, por exemplo, que eu posso estar fazendo ensaios em laboratórios diferentes e posso estar obtendo resultados diferentes. O ensaio, para ele ser aprovado na área de pavimentação ou qualquer outra área, ele precisa ser tanto repetível quanto reprodutível. Ou seja, o ensaio é dito repetível se eu tenho, por exemplo, três pessoas vão realizar aquele ensaio nas mesmas condições, usando o mesmo equipamento e vão obter resultados muito similares. Então, quando isso acontece, eu digo que o ensaio é repetível, tá? E reprodutível, na verdade, aqui está falando de repetibilidade, tá, gente? Só corrigindo, eu falei, a repetibilidade é isso, são, né, eu ter operadores diferentes no mesmo laboratório, sob as mesmas condições, obtendo os mesmos resultados. Mas a gente tem tanto o problema da repetibilidade como da reprodutibilidade dos dados, que não está colocado aqui no slide. A reprodutibilidade é quando eu estou em ambientes diferentes, com operadores diferentes, obtendo os mesmos resultados. Então, para a gente acreditar o ensaio, ele precisa ser repetível e reprodutível. E o que se verificou ao longo dos anos com solos tropicais? Que os ensaios, os principais ensaios, por exemplo, limite de liquidez e limite de plasticidade, eles nem são repetíveis e nem são reprodutíveis quando eu aplico para solos tropicais. Então, isso é complicado. Solos de comportamento laterítico, por exemplo, isso é complicado por quê? Porque eu não posso acreditar nos resultados dos ensaios. E se são esses os ensaios que vão me dizer se o material presta ou não presta, então o que eu vou fazer? Eu não posso acreditar no ensaio, mas, por sua vez, eu vou usar uma classificação que vai utilizar esses parâmetros para separar o solo bom do solo ruim. Então, possivelmente, eu posso estar jogando material de qualidade fora, tá? E se eu estou jogando material de qualidade fora, eu provavelmente estou aumentando meus custos rodoviários, tá? Tem um outro problema aqui, que é a limitação entre a correlação entre as propriedades índices, granulometria, limite de liquidez e comportamento geotécnico esperado. Aqui, deixa eu só ver se eu coloquei índice de grupo. Aqui pronto, joia. É bom a gente falar, eu voltei aqui um pouquinho na classificação da ASTO. Vocês vão ver que aparece aqui o índice de grupo, tá? Eu nem falei para vocês, porque, enfim, esse índice de grupo, ele é função da granulometria,
dos valores de limite de liquidez, limite de plasticidade. O que acontece? Ele é zero, ele varia desde zero até um valor 20. Quando vocês abrirem alguns livros, alguns manuais, vocês vão ver o seguinte, o material, quanto menor o índice de grupo, melhor a previsão de propriedade daqueles materiais. Quanto maior, quanto mais próximo aqui de 20, tá? Pior a previsão de propriedades desses materiais. É tanto que vocês estão vendo que o material A75, eu tenho aqui um valor do índice de grupo menor do que 20, tá? Então, o que acontece? Voltando lá à questão das correlações. Se eu tenho problema de correlação entre a granulometria, entre o limite de liquidez e entre o índice de plasticidade, o limite de plasticidade, o IP vai ser obtido a partir do LL e do IP, o que vai acontecer? Eu não posso acreditar num índice desses. Por quê? Porque, mais uma vez, esses ensaios, a gente já tem o problema da repetibilidade, da reprodutibilidade, não há uma correlação muito definida aí com relação às propriedades desse índice. Vocês vão ver também, por exemplo, na literatura, tem até uma relação entre o índice de grupo e o valor CBR. Quanto maior o índice de grupo, pior o valor do CBR. E aí você pensa o seguinte, poxa, eu estou para fazer um ensaio que é de LLP, e aí ele pode dar um resultado completamente diferente, e eu estou prevendo o meu CBR a partir desse índice. Tá? Então, ou seja, isso, mais uma vez, eu vou focar muito nesse ponto, isso pode fazer com que vocês joguem material fora. Então, normalmente você vai construir uma rodovia, você vai investigar as jazidas que estão próximas àquela rodovia. Se você faz uma classificação, usa a classificação da ASTO e já descobre de imediato que naquela determinada jazida que está praticamente na tua faixa de domínio, por exemplo, tem um comportamento aqui do tipo A75, você já vai jogar fora, não vou jogar fora. E aí vocês vão ver que isso pode não ser correto, você pode estar jogando material de qualidade fora. Eu estou tocando um pouquinho, gente, nessa parte da classificação, porque ela eu tenho repetido aqui bastante, porque ela é muito importante para que a gente passe lá na frente, passe um pouquinho mais adiante, falando ali da classificação MCT. Então, nas normas ditas tradicionais, o que vocês vão ver, né? Então, o limite de liquidez tem que ser no máximo 25%, e IP tem que ser no máximo 6%. Aí tem algumas observações aqui. Alguns solos podem apresentar valores de LL superiores a 50% e não se expandirem, ou se expandirem muito pouco. Eu disse assim, poxa, alguma coisa está errada. Como assim? Quer dizer que eu tenho valores superiores aos 25% e vocês estão dizendo aqui que eles não se expandem? Então, tem alguma coisa esquisita. Não se expande, eu, por exemplo, tenho uma resistência CBR alta, tá? Alguns solos, por sua vez, podem possuir baixo LL, baixo IP, ou seja, atenderem o que as normas tradicionais recomendam, e podem se expandir bastante quando compactados. Aí agora, ou seja, eu não posso acreditar na norma tradicional, então vocês vão ver que para esses solos considerados tropicais, considerados de comportamento laterítico, realmente essas normas você tem que excluir, tá? Então você tem que dar um tratamento e tem que ter uma metodologia toda especial para poder avaliar esses materiais. Aí tem outro detalhe aqui, olha que coisa interessante, solos com o mesmo LL e IP podem apresentar expansão completamente diferentes. Observe, eu vou voltar mais uma vez. Se eu tiver dois solos, pela classificação da ASTO, ele tiver a mesma granulometria, e tiver o mesmo valor de LLIP, então eles certamente vão pertencer à mesma classe, tá certo? E vão, tá, apresentar a mesma previsão de comportamento. Então, o que é que isso está dizendo? Está dizendo simplesmente que eu posso ter uma situação onde eu tenho o mesmo LL, mesmo IP, mesma granulometria, e eu posso ter expansão completamente diferente, ou seja, um tem expansão alta e o outro tem expansão baixa. Se eu só analisar esses meus materiais à luz da classificação da ASTO, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo fora, certo? Aqui tem um outro gráfico interessante, mostrando para vocês um pouquinho do fato da gente ter problema com relação à reprodutibilidade dos dados. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo
No eixo das ordenadas, o valor do índice de plasticidade, e no eixo das abscissas, o valor do limite de liquidez. E aqui vocês estão vendo uma amostra 1, uma amostra 2, na cor verde, e uma amostra amarela. E aqui vocês estão vendo, ao redor dessas amostras, por exemplo, na amostra 3, vocês estão vendo os resultados que foram obtidos por vários laboratórios para essa propriedade, tanto do limite de liquidez, tá, quanto do valor do índice de plasticidade. Então, observem que há uma diferença aqui gritante. Eu tenho, por exemplo, uma variação de LL que vai aqui para o primeiro laboratório, ele obteve um valor aqui em torno de 62, 63, e esses dois últimos laboratórios obtiveram aqui um valor em torno de 95%, 96%. Então, esse foi um programa que ocorreu em 1981, aqui está relatada a bibliografia, tá? Na época, essas amostras foram mandadas para os melhores laboratórios, laboratório do IPT, laboratório da USP, laboratório de institutos aí de grande respeito na época. Na época, o que se sentia? Se precisava mostrar, se ter argumentos que aquela classificação que estava todo mundo usando para a área rodoviária, tá, ela poderia apresentar falhas quando se tratava especialmente desses materiais do tipo tropicais. Aí, já arrumando, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo dois perfis, tá, de materiais do tipo finos, eu diria. Vocês estão vendo em cima, tá, um chamado solo laterítico, e embaixo um solo não laterítico, tanto na figurinha à esquerda, quanto na figurinha à direita. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas tem uma diferença visual aí bem grande entre esses dois perfis, tá? Aqui não dá para ver, mas eu diria que, no geral, a gente tem uma linhazinha de seixos que separa esses dois solos, o laterítico do não laterítico, tá? Esses dois solos, por exemplo, são exemplos de materiais que a gente pode dizer, tá, que poderiam ter a mesma granulometria, os mesmos valores de LL e P, e têm comportamentos diferentes. Então, no geral, o que a gente tem? O solo laterítico, ele tem um bom comportamento para a área rodoviária, e o solo não laterítico, ele teria aí um comportamento ruim para a área rodoviária. Se vocês observarem, inclusive, esse perfil, vocês vão ver que essa parte de baixo, ela está mais exposta à degradação, sofreu, né, um processo de evolução, eu diria, de erosão muito maior do que a camada colocada aqui acima dessa linha de seixos. Tá? Então, em função dessas comprovações no campo, tá? A questão da repetibilidade, da reprodutibilidade, do fato de se ter um perfil de solos que poderia ter a mesma granulometria, os mesmos valores de LL e P, e de se saber que o comportamento do ponto de vista de propriedade daqueles materiais eram diferentes, é que surgiu, então, a necessidade de se ter uma classificação, que é chamada da classificação MCT, para realmente caracterizar esses materiais. Eu diria para vocês que a classificação MCT, ela começou inicialmente de uma experiência de campo, tá? Então, o que se observava ali por volta da década dos anos 50, dos anos 60, se observou muito isso, se construiu aí, tiveram algumas experiências, vocês vão ver aí, né, no futuro, talvez no próximo semestre, algumas experiências da necessidade, por exemplo, de se construir uma variante, tá? Seria construir uma estrada, precisava construir um desvio, e aí o material local que você tinha era um material, por exemplo, com essas características, e aí por algum motivo se descobriu que a resistência CBR era alta, mas, entretanto, o material era muito fino, tinha um LL muito alto, tinha um IP muito alto, e todo mundo na época se perguntava, mas como que pode, né? Esse material tem um CBR alto, mas do ponto de vista granulométrico e das propriedades índices, ele tem tudo para não ser utilizado em obras rodoviárias. Mas, enfim, eles iam construir, né, esse desvio de tráfego só por 3 meses e resolveram fazer algumas investigações de campo. Para surpresa dos técnicos na época, esse trecho, ao invés de durar 3 meses, ele durou muito mais. E aí, claro, isso incentivou a construção de outros trechos experimentais
E aí, com a construção de vários trechos experimentais, com o uso desses materiais que não tinham visão de tratamento, foi que se tentou fazer uma explicação, se ter uma explicação e se ter uma metodologia que justificasse o uso desses materiais na área rodoviária. Então, assim surgiu a classificação MCT, tá? Então, surgiu a necessidade de uso de outros métodos e sistemas de classificação e caracterização de solos tropicais que possibilitassem a distinção entre solos de comportamento laterítico, que vocês vão ver aqui, que são identificados com a letra L. Então, quando a gente fala de solo laterítico, né, já comecem a gravar essa letrinha, isso indica que são materiais que têm propriedades melhores para a área de pavimentação. Tá? Então, ela separaria, né, o ideal era que a gente tivesse uma metodologia que separasse os solos de comportamento laterítico dos solos de comportamento não laterítico, identificados aqui com a letra N, tá? Então, no geral, é isso, o solo de cima tem uma boa propriedade, e o solo de baixo, né, não teria propriedades adequadas para a área de pavimentação. Aqui eu tenho, né, mais um exemplo de perfis. Esses perfis, esse perfil que vocês viram nesse slide anterior, é um pouco mais raso. Mas eu diria para vocês que esses perfis, tá, onde a gente encontra esses solos de comportamento laterístico ou não laterístico, são perfis aí de dezenas de metros. Esse aqui é um exemplo, tá? Vocês estão vendo aqui, vocês estão reconhecendo as pessoas aqui nessa foto? Essa é uma foto antiga, foto de 1989, bastante tempo atrás. Para quem, nessa época, isso foi uma PET que a gente fez em São Carlos, em 89, na época. Esse aqui é o engenheiro Paulo Loyola, do nosso antigo DR, tá? Que ficou, na época, muito impressionado com a técnica, e ele acabou indo para esse congresso em São Paulo, acabou conhecendo esses trechos onde esses solos tropicais foram utilizados, e aqui nada mais foi do que uma visita de campo na época, tá? Aqui é o professor Jorge, ó, não sei se vocês reconheceram, aqui sou eu, há muitos anos atrás, com o martelo na mão aqui, já preparada, né, para o ataque. O professor, para o meu orientador, o professor Glauco Túlio, aqui é a professora Verônica, né, também do nosso departamento, aqui é a professora Camila, da Escola Técnica da USP. Então, nessa época, a gente saiu para fazer essas visitas a esses trechos e comprovar, né, ver as experiências em campo, da construção desses trechos com esses materiais que são tão diferentes. O que são solos tropicais, então? São solos originados em regiões onde há umidade sazonal severa e seca, onde a união dos efeitos da chuva, da temperatura e da umidade elevada proporciona um ambiente favorável às reações químicas envolvidas no processo de alteração das rochas. Então, mais uma vez, são solos, né, que aparecem em climas de ambiente tropical, né, onde você tem esses processos de evolução pedogenética ocorrendo na rocha, chuva, calor, temperaturas altas, e esses processos pedogenéticos atuando diversas vezes na tua rocha, você vai provocando a degradação daquela rocha, formação desses solos que acontecem em regiões de clima tropical. E aqui tem a fotografia aqui dos dois idealizadores, né, o professor Douglas Fadu Vilibó, que, como eu comentei com vocês, hoje tem as aulas no YouTube dele, e aqui o professor Mogami, tá? Então, esses dois foram as pessoas que idealizaram essa metodologia. O professor Douglas tinha uma experiência muito grande de campo, tá? E o professor Mogami era um cientista, né, de primeira linha, entendia muito sobre geologia de solos tropicais. Aí eles juntaram aí, eu diria, a prática com a ciência e resultaram nessa chamada metodologia MCT, hoje que é, eu diria, né, divulgada aí no Brasil como um todo. Então, vocês estão vendo aqui os dois grandes grupos, né? Nessa fotografia aqui, vocês estão vendo aqui o bedrock, tá? Que é a rocha matriz. Então, essa rocha, mais uma vez, ela vai sofrer esses processos de evolução pedogenética, tá?
vai se desintegrar e vai dar origem aos solos saprolíticos e os solos lateríticos. Os solos lateríticos, eles são esses solos considerados mais maduros e que estão, tá, colocados, eu diria, no geral, acima dessa linha de seixos. Então, são os solos mais evoluídos. Embaixo, eu teria os solos do tipo saprolíticos, que são considerados residuais jovens, tá? E que ainda, né, não sofreram processo de laterização. E aqui, eu novamente vou mostrar o perfil do solo laterítico e do solo não laterítico, né, separados aqui por uma linha de seixos. Aí vocês estão vendo duas fotografias no microscópio eletrônico de varredura. Uma do solo laterítico e outra do solo não laterítico. Então, o que vocês observam? Apesar deles pertencerem ao mesmo perfil, dá para a gente observar aqui, né, através dessas fotografias no microscópio eletrônico de varredura, cujo aumento é de 3.000 vezes, que eles têm uma microestrutura completamente diferente. O material laterítico, ele tem esse aspecto de nuvem, de pipoca, tá? É muito comum a presença de caulinita laterizada nesses materiais. E aqui vocês têm uma outra estrutura, tá? A estrutura do solo de comportamento não laterítico, né? Onde você vê esse espaçamento aqui entre as estruturas. Aqui, provavelmente, quando você coloca a água vai preencher esses espaços, vai provocar uma expansão muito alta. E o interessante é que você vê, do ponto de vista aqui, né, da microscopia, que são solos completamente diferentes. Pela fotografia a gente percebe, e mais uma vez, quando você vai classificar esses materiais, tá, eles podem ter a mesma granulometria, os mesmos valores de LLP, e mais uma vez, vão ter organização de comportamento aí como ruim. Então, desculpa, isso é importante, né, tá bem fixado aí com vocês, tá? Essa possibilidade que a gente métodos tradicionais de não reconhecerem materiais de comportamento laterítico para a área rodoviária, que são tão importantes para a construção dos nossos pavimentos, tá? Então, aqui vem algumas definições do solo laterítico, ele é próprio de clima tropical, ele é rico em óxidos de ferro e alumínio hidratado, então, no geral, são solos pesados, a massa específica desses solos, tá, tem uma tendência de ter um valor maior, em torno de 3, 3,2, 3,3, o argilo mineral predominante é a caulinita, apresentam pequena perda da capacidade de suporte pelo contato prolongado com a água, isso é desejável. O que a gente deseja? A gente deseja que o material em contato com a água, ele consiga manter as suas propriedades. Tá? O material, quando ele tem esse contato com a água, ele mantém as propriedades tecnológicas, então isso significa que ele é, eu diria, mais resistente. Tá? Então, esses materiais, eles têm essa possibilidade. Tá? Podem apresentar granulometrias contínuas. Olha, outra novidade, né, do ponto de vista convencional, quando a gente trata de misturas estabilizadas granulometricamente, mais uma vez, o que o DENIT faz? Ele estabelece as faixas granulométricas consideradas contínuas. Então, no geral, materiais que apresentam granulometrias descontínuas devem ser descartados ou então devem ser misturados com outros materiais para que possam compor uma granulometria mais contínua. Então, foi observado em campo que, inclusive, esses materiais poderiam ser utilizados com granulometrias, né? Apresentavam granulometrias mais descontínuas e apresentavam sucesso aí no campo. Aí, outro detalhe, podem apresentar LLP elevados, tá? E quanto à resistência dos grãos, eles têm grãos que se fragmentam após a construção da camada, mas apresentam capacidade de suporte adequada. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente não deseja que os grãos se fragmentem, porque se eles se fragmentarem, eles vão dar origem a materiais mais finos. E aí, analisando mais uma vez o convencional, se eu tenho uma maior quantidade de finos, a tendência é que a minha expansão dê muito alta, a tendência é que eu tenha propriedades ruins. Então, no geral, eu não posso ter um material que, após a compactação, se fragmente demais. Isso, no geral, do ponto de vista convencional. Mas o que acontece com solos lateríticos?
tá? Normalmente, os finos que aparecem, eles são finos de qualidade. Então, pensem mais ou menos como se esses finos atuassem como uma espécie de um cimento ou uma cal, né? Após a compactação, após a produção de finos, mais uma vez, esses finos, eles entrariam para estabilizar a mistura, e não para comprometer o comportamento desse teu solo, eu diria, ou dessa tua mistura. Então, o nome láter vem da cor de tijolo, né? Normalmente são solos que têm ali, são amarelos, vermelhos, pertencem aos horizontes A e B, tá? A espessura vai desde centímetros até cerca aí de metros. Tem algumas denominações pedológicas dos solos lateríticos, são chamados oxsolos, ferrassolos, plantossolos, ferrolithical soils, tá? São algumas referências que vocês vão encontrar na literatura. Tem também algumas denominações em trabalhos de engenharia, solo residual maduro, argila vermelha tropical. Por sua vez, os solos saprolíticos, sapro vem de podre, tá? Então, são solos, como a gente já viu, que têm um comportamento, eu diria, ruim para a área de pavimentação. Então, são provenientes da decomposição da rocha matriz, herdando suas feições, são solos residuais, a espessura vai da ordem de centímetros até dezenas de metros também, tem algumas denominações em trabalhos de engenharia, tem o solo residual jovem, solo de alteração de rocha. Aqui a gente tem só mostrado a curva granulométrica de solos mais finos, tá? Então, se vocês observarem, essa é uma faixa experimental considerada de solo arenoso fino laterítico, tá? Então, aqui vocês estão vendo, eu tenho essa partezinha rachurada, é a graduação mais fina das faixas convencionais, aqui baseada na STM, a do DENIT é muito parecida com a da STM, a faixa F, que é a faixa mais fina. Então, se vocês observarem, essa faixa rachurada é a faixa mais fina convencional. E a faixa dos solos lateríticos é ainda mais fina do que a mais fina convencional, tá? E vocês estão vendo aqui pontilhada, tá? Tem uma faixa experimental, mais uma vez, que foi utilizada aí com misturas de, por exemplo, aqui no caso, solo brita, tá? Com granulometria descontínua, mostrando, né, a ideia dessa fotografia é mostrar para vocês que esses solos, então, têm faixas granulométricas mais finas e que eu tenho possibilidade também de trabalhar com misturas descontínuas. Mais uma vez, gente, o objetivo dessa aula de hoje é introduzir um pouco a questão dos solos tropicais, falar das limitações das classificações tradicionais, apresentar a metodologia MCT, mas a técnica construtiva, como vocês vão trabalhar com solo arenoso fino laterítico, com solo arenoso fino laterítico com brita, contínua ou descontínua, como vocês vão empregar os processos, como vocês vão fazer para desenvolver os processos construtivos, a gente vai falar disso, né, na disciplina de pavimentos alternativos. Essa disciplina é mais focada na parte dos ensaios. Como eu não acho legal chegar aqui já falar dos ensaios, sem explicar para vocês a importância do tema, tá? Por que a gente está trabalhando esses ensaios, o que é a metodologia MCT, tá? Eu não gostaria de apresentar os ensaios diretamente sem antes contextualizar a importância dela para a área rodoviária. Mas esses detalhes da técnica construtiva, dos tipos diferentes de materiais, de estabilizações que nós vamos ter, mais uma vez, quem fizer a disciplina de pavimentos alternativos, a gente vai ter, né, um contato maior com essas técnicas. Que são técnicas, inclusive, que eu costumo dizer que pode ajudar muito a parte convencional também. Vocês vão ver até no futuro que tem coisas que a gente pescou da metodologia MCT para, por exemplo, criar novos ensaios que a gente precisava para a área rodoviária. Mas na frente a gente vai conversar sobre isso, acerca, por exemplo, dos ensaios de imprimação. Os ensaios de imprimação que a gente faz hoje é muito baseado nos ensaios previstos aí pela metodologia MCT. Mas a gente vai retratar isso, né, nas próximas aulas. Bom, mais uma vez, então, a classificação MCT. Olha, a cara da classificação é essa agora. A classificação MCT, já partindo, é uma classificação, então, que vai separar solos de comportamento laterítico, identificados pela letra L, de solos de comportamento não laterítico, identificados pela letra N. Então, vocês vão ver que os solos lateríticos, eles são divididos em 3 subclasses, tá? O LA, o LA' e o LG'. O LA, areia laterítica.
o LA', solo arenoso laterítico, LG', solo laterítico argiloso. E os NA', os solos não lateríticos, são classificados aqui em 4 subclasses. Os NAs, areias lateríticas, NA', solos arenosos não lateríticos, NS', solos siltosos não lateríticos, e os NG', tá, que são solos argilosos não lateríticos. Então, para eu fazer a classificação MCT, eu tenho que determinar 2 coeficientes. O coeficiente C', tá, que está ligado aproximadamente à granulometria do material, e o coeficiente E', tá, que representa, eu diria, no geral, a laterização. Então, o que vocês observam? Tá? Quanto maior o valor do C', mais argiloso é o meu material. Quanto maior o valor do E', eu diria, menos laterítico, né, seria esse nosso material. Tá certo? Então, mais uma vez, mostrando aqui, né, a microestrutura que pode ser completamente diferente. Bom, para que eu determine esses coeficientes C' e E', é onde entra a parte da nossa aula. Então, a gente precisa fazer os ensaios de mini MCV e de perda de massa por imersão. Então, são esses os ensaios, quer dizer, são essas fotos aí de algumas partes dos nossos ensaios. Aqui vocês estão vendo, tá, os nossos corpos de prova imersos. Eles estão imersos aqui nesse tanque. Esse aqui é uma foto que representa o ensaio de perda de massa por imersão. Aqui vocês estão vendo o detalhe do cilindro. Então, esse cilindro, ele tem diâmetro aí de 50 milímetros, tá? E vocês estão vendo aqui o corpinho de prova, tá? É um corpinho de prova bem pequeno, então eu teria aqui 50, né, milímetros de diâmetro, aproximadamente, eu diria aqui, 5 centímetros também de altura do corpo de prova. Então, eu diria que, em média, tá, para que eu possa fazer os ensaios da metodologia MCT, eu gastaria em torno aí de 250 gramas para a confecção de cada corpo de prova. Então, vocês estão vendo aqui detalhes também do compactador que a gente vai utilizar a posteriori, tá? Vocês estão vendo aqui em cima um relógio comparador, tá? O corpinho de prova, ele foi colocado aqui, ele está aqui colocado na base do nosso compactador, tá? Nos vídeos vocês vão ver os detalhes, aqueles vídeos que eu pedi para que vocês assistissem, vocês vão ver esses ensaios sendo executados, o corpo de prova sendo confeccionado, a compactação acontecendo. Bom, aqui tem as faixas granulométricas, então, previstas, né, já voltando à classificação MCT, então, eu tenho a classificação MCT, tenho os ensaios que eu vou precisar fazer, mas aqui já são, eu diria, já são as faixas granulométricas, vocês já vão ver tabelas de propriedades de cada uma dessas classes, tá? Do LA, LA', LG', NA. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo as faixas granulométricas. Então, eu tenho uma faixa A, B e C, que são faixas mais finas, né? A faixa C é a faixa mais fina, por exemplo. Observem, por exemplo, ó, porcentagem passada na peneira 200, dessa faixa C, que é a mais fina, é permitido aqui desde 35% a 50% passado na peneira 200. Isso do ponto de vista convencional, tá? Seria quase uma loucura trabalhar com 50% de material passado na peneira 200. E aqui vocês estão vendo já as propriedades mecânicas e hidráulicas e os valores admissíveis de acordo com as normas. Aqui está citada as normas do DR, mas eu encaminhei para vocês as normas do DENIT, então todos esses ensaios são padronizados também pelas normas do DENIT. Então aqui, né, tem um ensaio de mini CBR sem imersão, por exemplo, que a gente vai ver. Na próxima aula, a gente vai tratar desses ensaios. Então, no caso do mini CBR sem imersão, ele vai dar aqui o valor admissível, que tem que ser maior ou igual a 40%. No caso da expansão, tá? Eu tenho que ter aqui, pelas normas, eu tenho que ter aqui um valor de, no máximo, 0,3%. Aí, olha que interessante, voltando para a questão da classificação. Como a gente comentou, o objetivo da classificação é fazer previsão de propriedades. Quando a gente olha para a classificação da ASTO,
a gente tem uma previsão de comportamento como subleito. Já quando a gente fala da classificação MCT, o que nós temos? Vocês estão vendo aqui os grupos MCT, areia laterítica, solo arenoso laterítico e solo argiloso laterítico, e vocês estão vendo aqui as camadas, tá? Aonde as camadas do pavimento, onde esses materiais podem ser colocados. Então, por exemplo, para a base de pavimentos de vias de baixo volume de tráfego, eu já prevejo aqui que o melhor material para ser colocado nessa base de pavimento é um solo do tipo L-A'. Ah, se eu for utilizar como revestimento primário, o solo L-A', ele deve ser o primeiro escolhido. Ah, para a camada de proteção à erosão, eu escolho aqui o meu primeiro colocado seria o meu solo do tipo LG'. Ou seja, para cada classe de solo, né, se é a classe de solo de comportamento laterítico, ela faz uma previsão onde é que você pode colocar esses materiais, em qual posição do pavimento, na camada do pavimento. Aqui são aspectos, né, dessas bases, eu diria, compactadas e secas, tá? Só para chamar a atenção para vocês, essas bases, elas podem trincar. Aqui eu tenho o padrão de trincamento do solo LG', que é um padrão, eu diria, mais rigoroso. Eu teria aqui trincas em blocos, em torno aqui de 20 centímetros, eu diria. Aqui eu teria o padrão de trincamento de solos do tipo LA', eu teria trincas aqui em blocos também, mas em blocos maiores, tá? E aqui eu teria o padrão, né, dos solos do tipo LA. No geral, o que você tem? Quanto mais argiloso, maior o padrão de trincamento da camada. Mas é como eu disse para vocês, né, essas trincas, elas não vão ser refletidas para o revestimento. Aí, mais uma vez, né, acreditem, tá? Por isso que a gente fez, mais uma vez, vocês lembraram daquela fotografia lá de trás, daquela visita técnica, que a gente fez há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, era exatamente para mostrar um técnico da área rodoviária que isso era possível ter a construção de uma camada, ela trincar após a secagem e não refletir. Aí é como eu disse para vocês, vai ter um processo de tratamento, tá? Vocês vão ver que a gente, quando termina uma camada dessa, só para adiantar um pouquinho, a gente coloca uma camada de anticravamento, que é um tratamento superficial simples. Assim, imprima, né, e coloca o tratamento superficial simples para receber o revestimento. Então, existe um processo construtivo todo adaptado para que essas trincas também não reflitam, tá? Bom, voltando para a classificação MCT, tá? Então, ela agrupa os solos em solos do tipo de comportamento laterítico e não laterítico. Eu preciso fazer os ensaios de mini MCV e perda de massa por imersão. E, mais uma vez, eu preciso determinar, então, aqueles coeficientes C' e E'. E aí a gente vai tratar, então, desses coeficientes. O coeficiente C', o que é? É a inclinação, as curvas de afundamento, que passa no ponto de afundamento igual a 2 milímetros e mini MCV igual a 10. Ah, professor, o que é isso? A gente vai já ver, mais uma vez. Vocês só vão entender o que é esse C' quando a gente fizer um exercício, quando eu mostrar o que é o ensaio, quando eu mostrar como é que vocês vão obter essas curvas de afundamento, o que é o mini MCV, qual o conceito de mini MCV. Então, por enquanto, guardem essa informação que a gente vai utilizar ela no momento que a gente precisar traçar os gráficos para identificar quem é esse parâmetro C'. O parâmetro E' aqui, só para introduzir, é uma raiz cúbica aqui de 20 sobre D'. Esse D' vai ser um parâmetro que eu vou retirar de uma curva de compactação, mais o PI, que é a perda de massa por imersão dividido por 100, que é um parâmetro que eu vou retirar do ensaio de perda de massa por imersão. Por enquanto, guarde, mas, mais uma vez, a gente vai chegar, até a gente chegar nessas contas do C' e do E', eu diria que a gente vai começar na aula de hoje, mas a gente vai fechar na aula que vem, porque tem um passo a passo aí que a gente tem que seguir para entender realmente o que são esses índices, tá? E, mais uma vez, a tabela de previsão de propriedades, a gente já falou sobre ela, tá? Então, os ensaios da metodologia MCT, eles são divididos nos ensaios de mini CBR e associados, que é o que a gente vai tratar, eu diria, na aula que vem, tá? E tem os ensaios mini MCV e associados. Os ensaios de mini MCV e associados, então eu vou ter que fazer ensaios de compactação mini Proctor, né? Vocês vão ver aqui
aliás, de ensaios mini-MCV, desculpa. Os dois grupos de ensaios, tanto mini-CBR e associados, mini-CBR e associados, mini-MCV e associados, eu vou precisar fazer ensaios de compactação. A diferença vocês vão ver que eu estou chamando aqui de mini-procto, por quê? Porque a energia, ela vai ser constante nesses ensaios de mini-CBR e associados. E nos ensaios de mini-MCV, vocês vão verificar que a energia de compactação, ela vai ser variável, tá? Então, eu vou fazer esses ensaios, vou fazer, né, eu diria que a gente vai se concentrar na aula de hoje nesse grupo dos mini-MCV e associados, do ensaio de mini-MCV, vamos fazer a compactação mini-MCV, tá? Vamos entender, e vamos entender o que é um ensaio de perda de massa por imersão. E tem outro grupo de ensaios, que são os ensaios in situ, tá? Então, tem o ensaio mini-CBR com penetrômetro, mini-CBR convencional, e tem o ensaio de mini-MCV para controle de umidade. A gente vai também falar um pouquinho aqui desse ensaio na aula de hoje. Bom, aqui são detalhes do compactador, mais uma vez, né? Vocês estão vendo que aqui está o meu corpo de prova, aqui, tá? Eu tenho um peso que é padronizado de acordo com a energia que eu vou trabalhar. Vocês estão vendo um relógio comparador. Através desse relógio comparador é que eu vou medir a altura desses meus copinhos de prova, tá? Esse extensômetro, né? É um equipamento, eu diria, basicamente bem econômico, bem barato, tá? Não é um equipamento sofisticado. Eu diria que hoje, se você for comprar ele pronto, você vai gastar em torno de 20 mil reais, mas se você for mandar usinar, que foi o que a gente fez, tá? Há muito tempo atrás, a gente deve ter gasto talvez uns 2, 3 mil reais. Talvez hoje você gaste em torno de 5 mil reais para poder construir esse equipamento. A coisa mais cara, né? A parte mais cara seria esse relógio comparador. Então, né, vamos, então, partir para o ensaio. Passada, então, toda essa parte de conceituação, de contextualização, vamos entender o que é o ensaio de mini-MCV. Tá? Agora, eu diria, a gente vai colocar a mão na massa, vamos para a prática. O ensaio de mini-MCV, ele é normatizado pelo DNR, a norma foi essa que eu pendurei para vocês, que é a 258/94, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Tá? Coloquei aqui alguns passos, do passo 1 até o passo 6. O primeiro passo, dentro do laboratório, é preparar as amostras com 5 pontos de umidade. Então, o que é que a gente faz? Cada saquinho desses que vocês estão vendo aqui nessa fotografia, a gente colocou 1 quilo de material, e a umidade que a gente colocou é basicamente a umidade do prócton, tá? Então, eu diria para vocês que a mesma experiência que vocês trazem lá do ensaio de compactação, de acertar o ponto de umidade, vocês têm que trazer para esse tipo de ensaio. Então, eu tenho, né, então passei pelo passo 1, preparei as minhas amostras, normalmente eu preparo 1 quilo, mas vocês vão ver que a gente vai usar em torno de 200 gramas, tá? A gente prepara um pouquinho mais, porque se precisar repetir, a gente tem ali material suficiente. O passo 2, a gente vai preparar o cilindro para o procedimento de compactação. Então, a gente vai pegar esse cilindro, como eu disse para vocês, que é pequeno, tá? A gente vai passar uma vaselina nele, para o corpinho de prova poder se movimentar mais facilmente. Depois, eu vou pesar 200 gramas do material, eu começo sempre pelo ponto mais úmido, tá? Peso 200 gramas, depois, pesado 200 gramas, eu coloco esse material no cilindro, tá? Então, vocês estão vendo que eu coloco o cilindro, aqui é o compactador, então eu já coloco o cilindro aqui devidamente vaselinado e coloco aqui 200 gramas de sólido. E aí, começo a compactação, tá? Então, vou determinar o teor de umidade também, antes, né? Mais uma vez, para cada saquinho desses, eu preciso determinar também o teor de umidade, e aí eu inicio o processo de compactação. O que vai acontecer? Esse processo de compactação, vocês vão ver que ele mais uma vez, a energia de compactação, ela é variável. A massa úmida é constante, vai ser sempre 200 gramas, mas a compactação vai ser variável. Aqui nessa planilhinha, vocês têm a sequência de golpes que eu vou ter que aplicar no meu corpo de prova.
Então, vocês estão vendo que aqui já é uma planilha do ensaio mini-MCV, daquilo que vocês deveriam fazer, né, deveriam obter no laboratório. Então, só para entender, então eu falei da sequência de golpes, a sequência é essa aqui. Então, eu dou um golpe, o que que eu faço? Eu aplico um golpe, apliquei aqui um golpe, tá? E aí eu vou ler no meu extensômetro a altura do meu corpo de prova. E aí eu coloco aqui. Então, dei um golpe, obtive uma altura de 50,65. Apliquei mais um golpe, obtenho, aí eu vou fazer a minha segunda leitura, que é a leitura da altura do corpo de prova. Apliquei mais um terceiro golpe, leio de novo a altura. Apliquei um quarto golpe, leio de novo essa altura correspondente ao corpo de prova. Observe, então, que a sequência de golpes, tá? Ela vai variando. Então, por isso que a minha energia de compactação, ela varia, tá? E observe que essa sequência de golpes, ela é acumulativa, tá? Então, eu dei um golpe, quando eu vou aqui para 2 golpes, eu dou só mais um, porque é um que eu dei anteriormente, mais um que eu dei agora, tá? Então, quando eu der 4 golpes, eu dei o terceiro golpe, quando eu cheguei aqui n igual a 3, significa que eu já dei 2 para trás e eu vou dar mais um aqui. E aí eu vou alterando. Então, do 4 para o 6, eu vou dar mais 2, do 6 para o 8, eu vou dar mais 2 golpes, do 8 para o 12, eu vou dar mais 4 golpes, e assim vai. Vai 4, 8, 16, 32, 64, até chegar no final do ensaio. Tá certo? Entenderam, gente, aqui? Isso é importante vocês perceberem que é uma fonte comum de erro. O aluno ou o técnico olhar para a planilha e achar que tem que dar esses golpes sem acumular. Perceberam a diferença aí? Então, os golpes, mais uma vez, são acumulativos, ok? Então? Ok? Tá. Então, eu vou falar do ensaio, vou mostrar um pouquinho a planilha, porque vai ajudar vocês, né, a entender aquilo que a gente já falou no slide passado. Então, vocês estão vendo que essa planilha, o que tem de azul aqui são os dados de entrada, tá? São os dados que vocês iriam obter dentro do laboratório. Os dados que estão na cor preta são resultados dos cálculos que vocês vão efetuar em casa, tá? Então, o que vocês observam? Tá? Para cada teor de umidade, ó, como eu comentei, a gente tem aqui, eu tenho 5 cilindros, o 58, o 7, o 103, o 20, o 57. Por quê? Porque são 5, tá, corpos de prova, e são 5 teores de umidade diferentes. Então, para cada saquinho daqueles, tá, eu moldei um corpo de prova com energia de compactação variável. Tá? Vou voltar de novo. Então, o que aconteceu? Aí eu retiro, para cada saquinho daqueles, eu retiro um teor de umidade. Eu pesei uma cápsula, pesei o solo úmido mais a tara, pesei o solo seco mais a tara, no outro dia, né? E aí, com isso, eu determino, então, os meus teores de umidade. Então, se vocês observarem, eu tenho um ponto 1, que tem 14,18%, e eu tenho um ponto 5, que tem 7,17%. Lembrem que eu falei que a gente começa a compactação do ponto mais úmido para o ponto mais seco. Depois a gente vai entender por quê. Não vou explicar agora, porque vocês vão perceber isso quando traçarem aquelas chamadas curvas de afundamento. Então, eu fiz isso, tá? Aí fiz isso para o corpo de prova 1, para o corpo de prova 2. Eu fui dando golpes, vocês estão vendo aqui, para o caso do cilindro de número 7, o que aconteceu? Eu parei os golpes aqui no N igual a 12, tá? Já para o cilindro de número 103, eu parei aqui com 24 golpes. Para o cilindro 20, eu parei com 128 golpes. O cilindro 57, eu fui até o final. Então, o que vocês observam? Se eu estou dando golpes acumulados, eu estou variando a minha energia de compactação, tá? Se vocês observarem, quando eu vou fazer o ensaio de Proctor, eu dou uma quantidade de golpes fixa para cada energia, tá? Então, mais uma vez, chamando a atenção, esse é um ensaio que a massa úmida é constante, em torno de 200 gramas, e a energia de compactação é variável. O que vocês vão perceber?
o fato dessa energia de compactação ser variável vai fazer com que vocês tenham várias curvas de compactação. Vocês vão classificar um solo e automaticamente vocês vão ter um ensaio de Proctor. Eu vou só passar para frente, tá? Mas eu vou explicar para vocês, vou só mostrar curvas de compactação que foram retiradas desse ensaio. Aqui vocês estão vendo, ó, a curvinha em vermelho para 6 golpes, a curvinha em verde para 8 golpes, a curvinha em azul para 12 golpes, que é aproximadamente a energia normal. Então, quando eu finalizo um ensaio como esses, eu tenho várias curvas de Proctor em várias energias diferentes. Isso é uma coisa bem interessante também, porque, mais uma vez, essa não é uma classificação que eu estou só tirando um valor de LLP e granulometria. Por isso que a gente diz que ela tem a letrinha C do compactado, né? Porque, mais uma vez, as propriedades dos materiais eu tiro no estado compactado, que é o estado em que o solo vai se apresentar no campo quando eu for construir o meu pavimento, tá certo? Mas a gente vai chegar, é mais para chamar a atenção, porque por que esses golpes, eu vou variando o número de golpes, vocês vão ver que eu vou obter várias curvas e eu vou obter um parâmetro, que eu estou chamando aqui de D', que vai ser importante para a gente classificar o material. Mas a gente vai, até porque esse é o passo 10 dos cálculos, tá? Eu só adiantei um pouquinho para vocês perceberem, então, que a coisa tem um sentido. Bom, aí o que acontece aqui? Então, mais uma vez, os dados em azul são os dados da altura do meu corpo de prova, que resultou daquela quantidade de golpes que eu apliquei. O que acontece, gente? Chega um momento que você compacta o solo e, praticamente, a partir de um determinado número de golpes, essa altura ela vai variar muito pouco, tá? Então, no primeiro golpe, por exemplo, eu tenho aqui para o solo 1, eu apliquei o primeiro golpe, ele tinha 50,65 milímetros. Quando eu apliquei o quarto golpe, ele já tinha 48,44. Vamos pegar aqui o último, que é o mais seco, desculpa, ele tinha 64,4 milímetros. Quando eu apliquei aqui 384 golpes, logicamente, ele foi para 43,18. E vocês observam que, a partir de um certo número de golpes, essa variação, então, da altura, ela acaba sendo menos impactada com o número de golpes. Por quê? Porque você se aproxima de uma compactação, eu diria, efetiva, tá? A partir de um certo número de golpes, é como se o material, eu já estou trabalhando em energia maior, mas eu diria que a diminuição, o acomodamento, como já ocorreu, o acomodamento, eu diria, do solo, tá? Ele praticamente não vai mais ganhando uma densidade muito grande. Eu vou já explicar isso também. A metodologia MCT, eu sempre fico confusa como é que eu vou explicar para vocês, se eu começo da parte prática ou começo da parte teórica. Mas eu diria para vocês que o segredo da compreensão desse método é a gente unir teoria e prática. Pode ser que vocês não consigam visualizar 100% do que eu estou falando aqui, porque não fizeram ainda o ensaio, mas vão poder assistir os vídeos e vão fazer conexões entre o que eu estou dizendo e entre o ensaio. Mas eu diria, quando a gente fechar a aula e a gente fizer uma revisão geral, vocês vão entender todos os detalhes dessa metodologia. Tem muita gente que acha que ela é complexa, mas vocês vão ver que não é, tá? Só porque, enfim, ela não é tão simples quanto a classificação da ASTO, que é só ter um valor de LLP, granulometria e classificar um solo. A gente vai ter que fazer algumas contas, vamos ter que construir alguns gráficos para a gente chegar àqueles dois parâmetros, C' e E' da classificação MCT. Então, procedimento do ensaio mínimo MCV, tá? São esses 6 procedimentos, vocês vão ver na norma também, e tem os critérios de parada, tá? Porque esse ensaio, a gente não vai ficar batendo no corpo de prova infinitamente. Então, tem alguns critérios de parada. Quando é que eu paro a compactação? Quando ocorre exudação, tá? Então, normalmente, a exudação, você levanta o corpo de prova e, na base, você verifica que tem água, tá? Então, você para. Ou então, quando a diferença entre as leituras anterior
e posterior, ela é menor do que 0,1 milímetros, que vai acontecer aquilo que eu disse para vocês. Então, você compacta o corpo de prova e praticamente ele já não tem ganho de densidade, tá? Ou então, quando ele atingir aqui o limite dos 256 golpes, tá? Vocês vão ver que nas normas antigas, esse padrão era muito maior, talvez vocês leiam em alguns livros que falam em 1024, em 2048. No vídeo, eu até chamei atenção, lá no vídeo inicial, eu chamei atenção, vocês vão assistir o vídeo e vão ver que ele vai usar uma sequência de golpes diferente da que a gente está falando aqui. Que é uma diferença, eles vão usar 10, depois mais 10, depois mais 10, mas essa sequência de golpes, ela não foi normatizada, até onde eu sei, tá? Foi fruto de um estudo, eu acho que em 2001, 2002, mas ela não chegou a ser normatizada. E é mais uma tentativa de diminuir essa sequência do número de golpes. Mas, enfim, eu diria para vocês que tanto a metodologia que é apresentada no vídeo, quanto essa que está normatizada pelo DENIT, você vai atingir, eu diria, deve atingir os mesmos resultados, a obtenção do selinho e do elinho, tá? Bom, aí, esse é o ensaio de mini MCV, tá certo? Agora a gente vai para o ensaio de perda de massa por imersão, que é o ensaio que eu preciso fazer para poder determinar um outro parâmetro do meu coeficiente, né? Como eu comentei com vocês, ó, o E', ele é função do D', que eu até já mostrei para vocês rapidamente, que é obtido através do gráfico da compactação, mas ele também é função desse valor PI, que vem do ensaio de perda de massa por imersão. Tá? Então, vamos ver como é que é esse ensaio. Vou voltar lá para a planilha, tá? Vou voltar para a planilha de novo, só para falar um pouquinho do ensaio de perda. Então, essa primeira parte, eu diria, ela diz respeito ao ensaio de mini MCV. Aqui eu tenho, né, essa parte da tabela faz referência à determinação da umidade, e essa última seção da tabela, ela faz referência ao ensaio de perda de massa por imersão. Então, o que acontece? Eu acabei a compactação do meu corpo de prova 1, esse corpo de prova, que foi submetido aqui até 4 golpes, ele vai para o ensaio de perda de massa por imersão. Então, o último corpo de prova, aquele que apresenta umidade de 7,17, ele também, tá? Esse último corpo de prova aqui, para umidade de 7,17, a gente fez um ensaio até 384 golpes, observe que lá tinha de 256, mas foi feito a mais, enfim, por observação. Tá? Então, esse corpo de prova, que sofreu, então, esses 384 golpes, ele vai para esse ensaio de perda de massa por imersão. Tá? Então, vocês vão ver aqui em azulzinho uma chamada massa desprendida, que é aquilo que vocês vão anotar, tá certo? E tem um fator de correção que vocês estão vendo aqui na planilha, que foi utilizado como sendo igual a 1, para todos os corpos de prova, tá? Desde o vou voltar lá no slide do ensaio de perda de massa por imersão. Então, o ensaio de perda de massa por imersão, ele é normatizado aqui pelo DENIT, tá? 256/94, né? O método de ensaio. Primeiro passo é o deslocamento do corpo de prova com o uso de extrator, de modo que seu topo fique com 10 milímetros fora do cilindro. Vocês estão observando nessa figurinha, então, digamos que eu peguei aquele corpo de prova, aquele último que tem 7,17 de umidade, que sofreu aí 384 golpes, então eu coloco ele aqui, tá, no meu compactador, e eu extraio a cabeça desse corpo de prova. Essa cabecinha do corpo de prova, ela tem em torno aqui de 1 centímetro, tá? Eu tenho que deixar essa cabeça para fora 1 centímetro, que é o que ele falou aqui no passo 1, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui nessa figurinha aqui dos 5 corpos de prova que foram colocados na bancada.
Depois, o passo 2, o que ele manda? Ele manda transferir o molde e o corpo de prova para os suportes e embaixo colocar cubos de porcelana para coletar o material que possa se desprender. Então, vocês estão vendo que aqui embaixo tem um suportezinho, tá? Que vai segurar esse corpo de prova. Eu estou aqui com o meu copo na mão, pensem que é o cilindro, então aqui eu tenho um suporte, que é um pedaço de um cano, ou um suporte que é feito, eu diria, que é feito pelas empresas. Então, eu pego o meu corpo de prova, eu viro, tá? E coloco ele aqui no suporte, com a cabecinha de 1 centímetro, tá? 1 centímetro do meu solo vai estar para fora, tá? Como vocês estão vendo aqui. E aí eu coloco embaixo uma cuba aqui embaixo que vai receber esse material que foi sacado para fora. Bom, muitas vezes essa cápsula ela vai poder coletar esse material que foi sacado para fora, que foi 1 centímetro, ou então até mais material, que pode ser retirado, que pode cair, eu diria, do meio do corpo de prova, enfim, tá? Entenderam, gente, o processo? No passo 2, então, eu transferi o molde para os suportes e coloquei a minha cuba que vai receber esse material. Enchi aqui um tanque de água. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse corpo de prova com suporte à cuba para esse tanque, um tanque que está cheio de água, tá? Aí, esse material, ele vai ficar em torno de 20 horas, no mínimo 20 horas, tá? Deve ser retirado aí até 24 horas, ele vai passar cerca de um dia nesse tanque. No outro dia, vocês vão retirar essa cápsula de porcelana e provavelmente vai ter material que foi desprendido e vai estar aqui na minha cápsula de porcelana. Então, vocês vão retirar essa cápsula de porcelana, que vai ter esse material desprendido, e vão colocar para secar numa estufa. Aí, no outro dia, é que vão pesar esse material seco, tá? Então, eu vou voltar lá para a planilha, mais uma vez, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? O que eu estou chamando de massa estrudada, tá? É a massa que eu saquei. Vejam que eu saquei aqui 1 centímetro para fora, tá? O que acontece? Eu tenho como determinar essa massa, por quê? Porque eu tenho densidade é massa sobre volume, tá? O volume eu tenho como determinar a altura dessa massa estrudada, né? Esse corpinho de prova. Eu saquei 1 centímetro, o diâmetro dele é conhecido, porque é de 50 milímetros, então eu tenho como determinar, eu diria, esse volume. Então, como eu sei a massa foi 200 gramas, não é isso? Densidade é massa sobre volume, então eu consigo saber exatamente qual foi a massa teórica que eu estudei. A densidade está aqui colocada, tá certo? A densidade é essa última, mais uma vez, o corpo de prova que veio para o ensaio de perda de massa por imersão, no caso do cilindro número 58, foi aquele, depois eu vou explicar para vocês o cálculo dessa densidade, então a densidade dele já foi colocada. Então, densidade é massa sobre volume, o volume vai ser conhecido, eu consigo saber a massa estrudada. Mais uma vez, eu vou explicar para vocês, inclusive está aqui na corzinha preta, por quê? Porque vocês vão calcular essa massa estrudada. A massa desprendida, que é o azulzinho, que foi a massa que vocês foram, retiraram a cuba, pegaram aquele material, escorreram a água, colocaram na estufa, tá? E 24 horas depois, vocês foram lá e determinaram essa massa desprendida. Então, vocês estão vendo aqui 95 gramas, por exemplo, tá? 83, 59, 49 e aqui 0,55. E a gente usou um fator de correção de 1, mais uma vez, eu também vou explicar. Vou voltar, tá? Então, o passo a passo do ensaio foi esse, tá? Então, que foi, resumindo, sacar 1 centímetro aqui no extrator, tá? Montar esses corpos de prova aqui dentro do tanque. No outro dia, coletar o material que vai se desprender, colocar para secar e anotar essa massa desprendida aqui na planilha de vocês, tá? O que a gente precisa fazer? Precisa aprender a calcular essa planilha, tá?
tudo em azul, repetindo, foi aquilo que vocês obtiveram em laboratório, oriundo do ensaio de mini-MCV de perda de massa por imersão. O que vocês estão vendo aqui no outro slide? Aqui, ó, são padrões diferentes de perda de massa por imersão para solos diferentes. Eu tenho várias amostras de solos tropicais, tá? Eles têm cores diferentes, mas eles também têm propriedades diferentes. A gente até observa pelo padrão do ensaio de perda de massa por imersão. Por exemplo, esse primeiro solo aqui, vocês estão vendo que no outro dia, quando você foi lá no tanque, imagine que no outro dia você foi lá no tanque coletar essa amostra, não caiu nada. Se não cai nada, gente, mais uma vez, olha que coisa interessante, para a gente pensar em termos de propriedade. Eu expunho, eu saco 1 centímetro para fora do material, 24 horas depois eu vou lá e essa amostra continua coesa. Então, isso já é um sinal, eu diria, de uma propriedade boa, né? Claro que a gente vai ter que checar, eu estou falando do bom e do ruim, mas bom e ruim são coisas muito subjetivas. Mas eu diria que, subjetivamente, quando a gente olha para um material desses, que passou 24 horas em contato com a água e que não caiu nada, isso já acende um sinalzinho verde. Poxa, esse material ele é resistente à água. Olha o padrão de comportamento desse último corpo de prova. Caiu tudo, né? E caiu tanto que melou aqui parte do tanque, se vocês observarem, foi sujo com esse material, porque ele caiu na cuba, provavelmente, como caiu, ele caiu muito mais do que foi sacado, veio o material lá de dentro, é tanto que ele sujou aqui o tanque, né? Às vezes é o nosso chamado material sorrisal, tipo um sorrisal, que você bota dentro d'água, e aí ele rapidamente, né, efervesce. Então, enfim, os solos, eu diria, eles têm padrões diferentes dos ensaios de perda de massa por imersão. No geral, é isso. Se cai muito, a gente já acende uma luz amarela. Se cai pouco, já acende uma luz verde. Mais uma vez, a gente vai checar isso com outros ensaios. Mas eu diria que o ensaio de perda de massa por imersão, o que ele tenta fazer? Ele tenta avaliar a qualidade do material dentro da água. E o ensaio de mini-MCV, que é esse ensaio, então, que a gente viu, né, de energia de compactação variável, ele vai tentar verificar a resistência não a resistência, ele vai o padrão de comportamento do material frente a energias de compactação diferentes. Tá? Então, mais uma vez, eu vou só dar uma fechada na aula de hoje, a gente vai retomar na aula que vem. Então, aquilo que vocês não entenderem, eu tenho certeza que vocês vão entender. É só uma questão de tempo, porque as doses, elas têm que ser homeopáticas mesmo. A coisa mais importante, eu diria, do recado da aula de hoje é fazer com que vocês entendam que existem materiais que são diferentes dos tradicionais e têm que ser tratados como diferentes, porque se eu pegar esses materiais que podem ter propriedades boas, e se eu tentar ácido, provavelmente a classificação da ácido vai dizer que os dois não servem para nada. Então, eu vou colocar o solo ruim e o solo bom dentro do mesmo grupo. Quando eu vou para a classificação MCT, se esses solos tiverem comportamento laterítico, eu diria para vocês que somente a classificação MCT quer dizer, existem outros métodos, eu usei a palavra somente, mas, né, a partir da aula de hoje, porque foi o primeiro método que vocês aprenderam. Então, a classificação MCT seria um método que vai permitir enxergar o comportamento desses materiais, né? Então, através da classificação MCT, a gente vai conseguir identificar o solo ruim do solo bom. Aí, mais uma vez, isso é importantíssimo, porque traz um impacto econômico imenso nas obras. Eu vou voltar ao argumento que eu utilizei no comecinho da nossa aula. Imaginem o que é usar uma classificação de solos inadequada e eu estar descartando materiais de bom comportamento simplesmente porque aquela classificação ela não é capaz de prever adequadamente as propriedades daqueles solos. Então, eu vou gastar mais dinheiro, porque eu vou ter que procurar materiais em outras jazidas que possivelmente vão estar mais distantes da minha obra.
Então, daí a importância da classificação MCT. Aí, voltando novamente, então, falando da importância, vamos para o que interessa. Então, tá, então já entendi, professora, eu posso ter esses solos que devem ser classificados por outra classificação, que é essa chamada classificação MCT. Então, aqui acho que já está, acho que isso aqui vocês já absorveram, M de miniatura, os corpinhos de prova são pequenininhos, né? Mais uma vez, 50 milímetros de diâmetro, tá? E 50 milímetros de altura, então, sei lá, é uma paçoquinha, tá? Mais ou menos, aquela paçoca mais grossinha, tá? Tamanho de uma paçoquinha. Então, eu vou usar menos material, mas aí eu vou precisar encontrar esse coeficiente C' e E'. E aí eu vou ter que fazer esse ensaio de mini MCV e vou ter que fazer esse ensaio de perda de massa por imersão. Eu sei que ficou ainda meio confuso para vocês. Ah, a professora falou que o ensaio de mini MCV é esse ensaio que eu vou ter 5 corpos de prova, que eu vou usar uma massa úmida de 200 gramas e que eu vou aplicar diversos golpes diferentes para cada teor de umidade, vou colocar isso no planilha. Então, guarde essa informação. No final do ensaio, depois que eu terminar esse processo de compactação nos 5 corpos de prova, que são aqueles que eu vou precisar utilizar, porque eu vou ter uma variação de umidade, eu vou para esse ensaio de perda de massa por imersão. Porque é a partir dele que eu vou determinar aqui a minha massa que vai ser desprendida. Então, esses são os procedimentos dos ensaios. E aí, o que a gente vai ver na aula que vem? A gente vai retomar, mais uma vez, a gente vai focar muito nessa planilha e nos cálculos da planilha, e vocês vão absorvendo isso pouco a pouco. Então, a gente vai trabalhar no preenchimento dessa planilha, e toda vez que eu falar do preenchimento da planilha, eu vou ter que voltar e falar um pouquinho do ensaio. Então, na aula que vem, o que nós vamos fazer? A gente vai aprender a calcular essa planilha. Eu até coloquei aqui, coloquei o resultado, mas cobri, porque eu quero que vocês calculem isso manualmente. Então, na aula que vem, tragam uma calculadora. Vocês vão fazer 4 contas, porque, claro que isso tudo é automatizado em Excel, mas é importante que vocês façam na mão, pelo menos um dado desses. Ah, como é que eu obtenho 2,21 aqui? Como é que eu obtenho 1,768? Então, a gente vai fazer isso devagarzinho e vai dar tudo certo. Então, aqui são as contas que a gente vai fazer, tá? Então, nós vamos determinar essa unidade dos corpos de prova, nós vamos determinar as perdas de massa por imersão, nós vamos determinar as densidades secas máximas, vamos determinar esse afundamento, por enquanto está tudo obscuro, mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos já para a gente introduzir. Essas curvas de afundamento, então, são retiradas do ensaio mini MCV. Como eu tenho 5 corpos de prova, eu tenho 5 curvas de afundamento. Eu vou explicar para vocês, mais uma vez, só para vocês. Eu vou ter as curvas de afundamento, que aí o selinha começa a ser uma coisa mais palpável. Inclinação às curvas de afundamento. Então, vocês já entenderam que, como eu tenho 5 corpos de prova, eu vou ter 5 curvas de afundamento. O que é o afundamento, gente? Nada mais é do que essa altura do corpo de prova que vai diminuindo em função do número de golpes, tá certo? Aí vocês vão ver que, em função desse ensaio, a gente vai determinar várias curvas de compactação, mais uma vez, por quê? Porque são 5 corpos de prova, então cada corpo de prova vai dar origem aqui a uma determinada, os 5 corpos de prova vão dar origem a uma curva de compactação. Como eu vou ter vários golpes diferentes, então, eu vou ter uma variação, tá, de energia de compactação. Então, eu vou ter essa curva, vou ter lá a curva, as curvas de afundamento. Desculpa estar passando, mas, enfim, é mais para... É só acender a luz, só botar um pontinho aí na cabeça de vocês. Aqui tem uma coisa super legal, mais uma vez, a gente vai aprender, a gente vai verificar, por exemplo, que mini MCV, ele é um padrão, ele é uma propriedade que está relacionada com umidade. E a coisa mais interessante é que a gente vai ver, por exemplo, que através da classificação MCT, a gente vai ser capaz, por exemplo, de determinar a umidade de campo. A gente não usou o SPID, tá? Vocês vão ver que esse tipo de compactação permite, por exemplo, uma curva como essa. Permite você ir no campo, compactar o teu corpo de prova, chegar numa curvinha dessas, que foi feita para um determinado solo, e saber qual a umidade correspondente.
Mais uma vez, gente, a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Então, não se assustem, eu sei que tudo é novo, mas eu tenho certeza que vocês vão entender isso, eu não tenho dúvida. Eu vou fazer assim, a gente vai parar a aula, eu vou parar a aula aqui, aí na próxima aula a gente vai tratar do preenchimento dessa planilha, a gente vai tratar da confecção dos gráficos e nós vamos tratar dos ensaios também de mini CBR e associados, que aí vocês vão ver que já são bem mais simples, tá? Eu diria que essa parte aqui, ela é um pouquinho, a gente precisa de um pouquinho de tempo para sedimentar as ideias. E precisaria também do laboratório, mas, mais uma vez, a aula, se a gente estivesse em período normal, a nossa aula seria exatamente essa, a gente iria para uma sala de aula, iria ter 2 aulas teóricas, aí depois vocês iriam para o laboratório para sedimentar o que a gente viu em sala de aula. Tá? Então, é uma coisa muito importante, aprendam. Ano passado, a gente recebeu um visitante da Guiana Francesa, que veio para cá só para fazer MCT, só para aprender essa tecnologia. É uma técnica importante, principalmente para fazer o reconhecimento desses solos de comportamento laterítico, tá? Que é uma pergunta que a gente tem que ter. No momento que eu descarto um solo, eu preciso saber se realmente o que eu estou descartando é um material ruim ou não. Então, se você desconfiar que tem um processo de laterização, eu diria que você tem que fazer os ensaios da classificação MCT, tá? Claro que você vai identificar as propriedades, mais na frente você vai você vai perceber, por exemplo, que um material que é classificado como laterítico, ele vai passar facilmente pelo ensaio, pelo condicionamento no ensaio do módulo de resiliência, ele vai apresentar uma deformação permanente muito baixa. Então, existem ensaios lá na frente que vão comprovar as melhores propriedades desses materiais. Mas o que a gente faz? Mais uma vez, a gente precisa de uma classificação, tá? De uma classificação para poder separar o que presta do que não presta, né? Eu diria que um dos objetivos da classificação é prever propriedades, que a gente faz uma classificação, depois que a gente vê que o material tem potencialidade de uso, aí a gente investe num programa experimental mais robusto, tá? Mas eu só faço esse investimento quando eu detecto que realmente o material tem tudo para dar certo. Tá certo, então? Ok? Então, eu vou fazer assim com você. Ok. Eu vou disponibilizar os slides, mas eles devem mudar, porque de uma aula para outra eu sempre coloco uma coisa nova, uma figura nova. Se vocês puderem, pelo menos, rever os slides até onde a gente deu, seria interessante para vocês consolidarem os conhecimentos. Porque, mais uma vez, agora, tudo que a gente apresentar daqui para frente, tá? Ele deve ou pode ser novidade para alguns de vocês. A parte de metodologia MCT a gente não vê na graduação, a gente vê a parte de módulo e deformação permanente, mas é en passant, porque não dá tempo, né? A gente foca mais na pós-graduação. Tá certo, então? E não esqueçam de assistir os vídeos, porque aí, mais uma vez, vocês vão juntar um pouquinho o que eu estou falando, tá? Vão associar o que eu estou falando com as coisas que vocês forem, né, assistindo ali no vídeo. Tá bom, então? Eu vou parar aqui de compartilhar, tá certo? Eu sei que a aula hoje foi mais pesada, tá? Mas é isso, tá? Tá tranquilo, professora. Ok? Então, eu vou me despedir aqui de vocês, tá? E na próxima aula a gente retoma. E é isso.